A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus possa abençoar cada um. Desde já vou deixar uma pequena passagem para a reflexão dos irmãos, para que possam um pouco abrir a mente do que está acontecendo no mundo de hoje, do que estamos vivendo. E essa passagem ela é profunda, irmãos, a qual o nosso irmão Pedro, apóstolo Pedro, vai deixar para nós no seu livro de 1 Pedro, capítulo 4. Eu vou ler do 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12 até o 19. Se você tiver sua Bíblia, acompanhe comigo. Porque o meu intuito aqui não é minhas palavras, é as palavras de Deus. Porque foi Deus que inspirou a palavra dele aqui para nós. Amém? Versículo 12. Amados, não estranheis a provação que como fogo vos sobrevém, como se vos estivesse acontecendo alguma coisa estranha. Mas alegrai-vos por seres participantes do sofrimento de Cristo. Preste bem atenção, irmãos. Para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Se sois exultados por causa do nome de Cristo, sois abençoados, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e o Espírito de Deus. Versículo 15. Mas nenhum de vós sofra como homicida, ladrão, praticante do mal, ou como quem se intromete em negócios alheios. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Pelo contrário, glorifica a Deus com esse nome. Versículo 17. Olha isso aqui, irmãos, preste bem atenção. Porque chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começar por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem ao Evangelho de Deus? Pedro está fazendo uma pergunta. E se para o justo é difícil ser salvo, onde comparecerá o ímpio pecador? Portanto, os que sofrem segundo a vontade de Deus devem confiar a vida ao fiel Criador, praticando o bem. Irmãos, isso aqui é muito tremendo. Nosso irmão Pedro, apóstolo Pedro, instruído por Cristo, após ter andado com Cristo 3 anos e meio, ele deixa essa passagem para nós e ele vai dizer acerca de alegria, de provação, de sofrimento. Ele vai deixando umas coisas para nós pararmos e vermos o que estamos passando no tempo de hoje. Porque vivemos em um tempo que o evangelho que estão pregando é muito fácil. Um evangelho que pode tudo, um evangelho que você vem para a igreja, fica na igreja e fica como estás, que Deus só quer seu coração. Mas quando você lê as escrituras, você vê que Pedro está dizendo, mas nenhum de vós sofra, ele está dizendo, morra como homicida, como ladrão, como praticante do mal, ou como que se intromete em negócios alheios. Irmão, isso é muito forte. Porque ele está dizendo, não morra, não sofra como homicida, não sofra como praticante do mal. Olha isso aqui, irmão, praticante do mal. O que é praticar o mal? É tudo que você não faz à vontade de Deus, você já está praticando mal. Toda desobediência a Deus é uma prática de mal. E Pedro ele nos deixa esse alerta, ele nos deixa essas palavras. E ele vai dizendo, mas sofra como cristão. E não se envergonhe disso. Olha o que ele está dizendo, irmãos. Tem pessoas que têm medo de pregar a palavra. E Pedro está dizendo, sofra como cristão. E não tenha vergonha disso. Antes, glorifica a Deus com esse nome. Tá entendendo isso, irmãos? Você tem que glorificar a Deus. Porque ser cristão resume sofrer. Eu não estou dizendo que você vai viver a vida toda sofrendo. Eu estou dizendo que vai ter momentos na sua vida que vai ser dolorosos. Vai sentir dor. Mas você tem que se alegrar nessa dor. Porque você está fazendo a vontade de Deus. Então Pedro ele nos deixa essa palavra de conforto e ao mesmo tempo de perseverança. Porque ele vai dizendo mais para baixo, porque é chegado a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. Olha o que ele está dizendo. Porque chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. Ou seja, o julgamento vai começar primeiro por nós, que somos servos de Deus.
de fazermos a vontade de Deus. E se começar por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem o Evangelho de Deus? Quais são essas pessoas que desobedecem a Deus? Qual será o fim deles? É simples. Quando você vai ler Cristo falando, aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Aquele que não negar a si mesmo e tomar sua cruz não é digno de mim. Aquele que diz que me ama e não guarda os meus mandamentos é mentiroso. Isso aí é você desobedecendo o Evangelho de Deus. É você negando a Deus. Qual será o fim? Qual será o fim? E a Bíblia diz já qual vai ser o fim do ímpio, qual vai ser o fim do pecador que não se arrepende. Não são minhas palavras, é as palavras de Deus. Então as pessoas confundem julgamento, julgamento, julgar por julgar, ou julgar segundo a reta justiça de Deus. Porque se eu vejo uma árvore ali com fruto maçã e vejo o fruto com a parte podre, eu falo, esse fruto tá podre. Eu não tô julgando, eu tô falando a verdade, porque o fruto tá podre. Tem um bicho ali, o fruto tá podre. Isso não é um julgamento errado. Você está falando a verdade. Não, isso aqui, ó, isso aí tá podre. Essa maçã tá podre, porque tem um bicho dentro da maçã, então tá podre. Tem fungos, tá podre, ficou muito tempo dentro da geladeira, tá podre. Isso não é um julgamento errado. Você está julgando segundo a reta justiça, segundo a verdade. E a Bíblia nos dá respaldo por isso. Então, muitas vezes as pessoas falam, cristão julga muito. Irmão, se tiver dentro da palavra, você tem que aceitar. Porque o Pai exorta o Filho que ama. E Ele usa quem para exortar? Usa os profetas. Usa os vasos dele. Então você tem que aceitar, porque o Pai exorta o Filho que ama. Então, ele vem dizendo, qual será o fim desse que desobedece a Deus? E ele vai dizer, ele faz uma pergunta, e depois ele fala, e se para o justo que é difícil ser salvo, o que será do ímpio pecador? Olha isso, irmãos. Se para nós que estamos negando a nossa vontade, estamos negando a nossa carne, estamos deixando tudo para viver a vontade de Deus, e é difícil, e para essas pessoas que não negam a si mesmo, que não negam a sua própria carne? Porque Pedro vira para Cristo e fala, ei Cristo, a gente negou tudo, a gente deixou tudo para trás. E Cristo fala, não, vocês vão assentar sobre os 12 tronos e vai julgar as 12 tribos. Pedro teve esse questionamento, fala, poxa Cristo, a gente deixou tudo, o que vai ter para nós? E Cristo fala, vocês vão sentar sobre os 12 tronos e vão julgar as 12 tribos. Então, irmãos, o segredo está em negar a si mesmo. Você quer saber como você vai para o céu? Obedeça a palavra de Deus. É a obediência. Porque sem obediência é impossível agradar a Deus. Irmãos, enquanto você estiver na terra e não negar a si mesmo, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida. Então, irmãos, temos que viver essa palavra. Porque se por justo é difícil, e essas pessoas que ficam comete pecado, idolatria, é algo, irmãos, que não é nós que estamos julgando, é a palavra que já está julgando. E não é errado a gente pregar a verdade. Porque hoje em dia não pode hoje em dia falar sobre homossexualidade. Não pode hoje em dia falar assim, se arrependa do seu pecado. Porque hoje em dia as pessoas acham que é errado. A pergunta é, e se João Batista estivesse nessa nossa época? E se Cristo estivesse na nossa época, no século 21? E se Paulo estivesse na nossa época, no século 21? E aí? Mas é para o tempo antigo, irmãos. A Bíblia tem uns 2000 anos, 2021 anos que ela está aqui, por aí. Eu não me recordo bem. E você quer colocar quer se posicionar dizendo que a Bíblia é antiga. Tem pessoas que querem fazer Bíblia nova, irmãos. Essa é a palavra viva. Essa é a única palavra que salva. Não há outro caminho. É Cristo dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem não crê já está condenado. Não é nós que estamos condenando. Se você não crê que Cristo salva, cura e liberta, se você não crê, e crer não é só de acreditar, não, irmãos. As pessoas têm que parar com isso. Eu acredito. Irmãos, o diabo também crê e estremece. O diabo crê, acredita, mas não adianta só acreditar. Tem que obedecer. Tem que obedecer. Irmãos, isso é muito forte, irmãos. Deus enviou o seu Filho para morrer por nós.
E as pessoas, em vez de pagar com obediência, pagam com desobediência e ainda querem ir para o céu. Irmãos, o céu que a Bíblia revela para nós não vai ser fácil. No dilúvio só 8 entrou na arca. Sodoma e Gomorra, só 2 pessoas saíram vivas. Que céu é esse que essas pessoas querem ir? Tá achando que vai ser fácil assim entrar pro céu? Não, irmãos. Porque você vai dizer, assim como foi no tempo de Noé, será? Que as pessoas davam esse casamento, bebiam, se prostituíam. Ele estava dizendo que tempo comum ali, eu sei, tempo que ninguém vai saber a hora, nem o dia. Assim, vai ser um dia comum, ninguém vai esperar. Mas no abrir e fechar de olho a igreja vai ser arrebatada. E aqueles que ficar, para onde vai? Então, irmãos, cuidado. Viva a palavra de Deus, que ela é viva e eficaz. Só ela pode salvar. Se você vive a palavra de Deus, ela traz vida. Ela traz vida. Amém? E para finalizar, ele vai dizer: portanto, os que sofrem segundo a vontade de Deus devem confiar a vida ao fiel Criador, praticando o bem. É isso, irmãos. Se você sofre segundo a vontade de Deus, deve confiar nele. Porque Paulo vai dizer: combati um bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Ele tinha confiança em Deus. E ele terminou praticando o bem. Termina a sua vida praticando a vontade de Deus. Porque não adianta, irmãos. Aquele que morre sem fazer a vontade de Deus, é impossível entrar no reino do céu. Não só minhas palavras, são as palavras de Deus. Se você não faz a vontade dele, você não vai entrar lá. Deus não quer rebelde. Deus não quer rebelde. No céu não entra pecado. Então, fica a dica para vocês aí. A palavra do Senhor está aí. Escuta, compartilha. Amém? Para que a palavra verdadeira seja pregada. Porque vivemos um tempo hoje que está difícil. Amém? Fica na paz. Deus abençoe a cada um. Amém? Deus abençoe.